Boa tarde, Brasil. Começando mais Boa Tarde Sul aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana. Hoje já começa fervendo, tem muitos assuntos polêmicos, né? De coisas que foram ao ar na TV no final de semana, desde sexta-feira até agora, e que o público quer que seja discutido, está esperando para participar dessa nossa discussão também. E é claro que a gente começa na nossa primeira página pela entrevista concedida ontem com exclusividade pelos filhos de Marcelo Rezende ao jornalista Roberto Cabrini no Conexão Repórter do SBT. Foi uma entrevista que as pessoas pararam para ver, queriam, né, ouvir o que esses dois dos 5 filhos tinham para dizer, a Patrícia e o Diego, a filha da Holanda e o filho da Argentina. E o que a gente viu foi uma entrevista fraca, uma entrevista vazia, uma entrevista onde parece que só foram feitas perguntas que seriam permitidas pelos dois. Porque o Roberto Cabrini, como grande jornalista e grande repórter que é, ele soube colocar na parede o Dr. Laia Ribeiro. Mas os filhos foram poupados das perguntas mais espinhosas e que o público esperava que fossem feitas na verdade. E eu não quero aqui ficar provocando polêmica e nem falando de filhos do Marcelo Rezende em honra, em respeito à memória do Marcelo Rezende. Porque se eu fosse dizer para vocês o que eu acho da atitude desses 2 filhos, realmente não seria legal. Então eu me dou o direito de não dizer tudo o que eu acho. Vou falar aquilo que é o fundamental, o que eu acho que dá para a gente falar aqui, porque realmente é uma coisa discutível. Acho que um ponto que deve ser colocado e que eu acho que dá para entender como é que esses filhos se comportam, não é? Se colocando como porta-vozes dos outros, e assim deve ter sido combinado entre eles, é assim, como é que 2 dos 5 filhos do Marcelo vão ao ar dar uma entrevista que não seja para uma emissora que não a Rede Record de televisão, aonde o pai trabalhava, e uma emissora que fez uma cobertura absolutamente decente, honesta, digna, sofrida, não é? Da despedida do Marcelo Rezende, do último adeus ao Marcelo Rezende. Uma emissora que não deixou de apoiá-lo em nenhum momento. Uma emissora que se propôs a mandá-lo para os Estados Unidos, a que ele se submetesse nos tratamentos de ponta que existem por lá, que custam uma fortuna e que seriam bancados pela emissora. Ele não teria que tirar um tostão do bolso dele para fazer esse tipo de tratamento. Ele não foi porque ele não quis. Ele não foi porque ele já tinha aquele caminho dele escolhido, mas que até isso foi colocado para ele, até isso foi oferecido para o Marcelo Rezende. Quer dizer, não faltou apoio para o Marcelo, não faltou amparo, não faltou respeito profissional, não faltou ele ser muito prestigiado e apoiado e amado pelos colegas, não é? Não faltou, inclusive, a deixar de atender a nenhum pedido da família, porque só a Rede Record de televisão, atendendo ao pedido dos filhos, não registrou o momento do sepultamento, a cerimônia, não é, que encerra os funerais, não registrou. Por quê? Porque a família, no momento em que o caixão foi colocado no carro do Corpo de Bombeiros, não é, pediu para quê? Pediu para que a transmissão fosse interrompida a partir dali. Depois dali, nada mais poderia ser feito. E aí, a Rede Record respeitou e encerrou a transmissão dali, enquanto todas as outras puderam registrar, né, as imagens do último adeus no cemitério, puderam registrar a cerimônia, a chegada, tudo aquilo que o público que estava acompanhando desde cedo queria ver também. Então, filhos que fazem isso sem o menor sentido, e aqui não vai nenhuma crítica ao SBT, nenhuma crítica ao Conexão Repórter, nenhuma crítica ao Roberto Cabrini, porque eles fizeram o papel deles, foram lá, convidaram, vamos dar uma entrevista? Aceitaram, fizeram a entrevista, perfeito. O que a gente está questionando é justamente por que os filhos fizeram isso. Por que é que eles não falaram para a Rede Record de televisão, já que se propuseram a falar tão cedo, inclusive, eles que nunca quiseram se manifestar, e todas as oportunidades foram oferecidas durante o período de hospitalização e agonia mesmo do Marcelo Rezende, resolvem falar de repente, resolvem falar para uma outra emissora, só se a própria Rede Record de televisão não se interessou em falar com eles, o que eu acho muito difícil, na verdade. Tremenda falta de consideração, tremenda falta de respeito com a Rede Record de televisão, não é? Que fez tudo pelo pai deles, mas
mas talvez eles não vivessem aqui o suficiente, não é? Aliás, a Patrícia falou que nem assiste programa, nem sabia que o pai era tão amado assim no Brasil, como se hoje não houvesse internet, não houvesse canal a cabo. Difícil você não saber da existência de um programa, ainda mais daquele programa em que seu pai trabalha, em que ele atua e com uma tremenda repercussão, né? Então eu acho muito complicado. As desculpas colocadas, a culpa na imprensa, tudo é mentira da imprensa, né? Não houve desentendimento, respeitam a Luciana, tá tudo certo. Gente, me desculpe, um programa de encomenda para tentar neutralizar a onda, não é, que foi levantada em relação ao público sobre as atitudes deles, sobre tudo que vazou e que se sabe que é verdade do que aconteceu em relação a eles, a Luciana e ao Geraldo Luiz. Nada do que foi colocado aqui nesse programa ou que tenha saído em outro local na imprensa é mentira, não é. Acreditem, tudo aquilo que foi dito aconteceu e aconteceu daquela maneira. As coisas foram tristes, foram pesadas, as coisas tiveram um clima de inimizade, sim. As coisas ocorreram da mesma maneira que a gente contou aqui para vocês. Não foi nada suave, não foi nada com respeito, não foi com consideração. Ninguém reconhece o que a Luciana fez pelo Marcelo Rezende, coisa nenhuma. Então não vem contar essa história, mesmo porque... Não sei se foi impressão minha, que já estava com minhas 4 patinhas atrás, mas a frieza, aquela coisa que parecia ensaiada, parecia de encomenda, passou no geral. Porque o que eu recebi de mensagem, o que tem aí nas redes sociais, é exatamente a sensação de um público imenso que queria ver aquela entrevista e que sentiu exatamente dessa maneira. Cadê a emoção? Cadê a espontaneidade? Onde é que estava uma coisa mais, a flor da pele, que ninguém entendeu? Com uma semana apenas esse pai morto e enterrado, nas circunstâncias em que isso aconteceu. Então não vem querer enganar o público, porque a gente não engana. O que nós contamos aqui, a gente pode errar um detalhe aqui, outro ali, a gente está sempre avisando sobre essa possibilidade numa cobertura onde esses próprios filhos fecharam as portas para a imprensa e não permitiram sequer um boletim médico para que todo mundo pudesse acompanhar do ponto de vista clínico, do ponto de vista do hospital, o que estava acontecendo com o Marcelo. Agora a gente é que tem que engolir a versão deles, que não tiveram transparência nenhuma, não tiveram esse respeito com o público, que como eles mesmos dizem, nem sabia que o pai era tão amado assim. Não vamos engolir isso não. Se a gente sabe de dentro do hospital, se a gente sabe de pessoas que convivem com o Geraldo, que conviviam, com a Luciana também, tudo o que aconteceu ali, tintim por tintim do que aconteceu ali, e não foi fácil, tanto que eles não puderam desmentir nem a história da troca das fechaduras da porta, certo? Justificar, ficaram inseguros, como? Se tinha alguém lá dentro, se ela estava lá, ou seja, era uma pessoa a tomar conta da casa e que tinha vivido nessa casa por 5 meses. Como inseguro? Num condomínio de altíssimo luxo, com um super esquema de segurança, onde é difícil sumir até um grampo que seja de dentro de uma casa. Dá para convencer esse tipo de coisa? Claro que não dá para convencer esse tipo de coisa. Por que não convence? Porque não é verdade, porque a verdade é outra, porque a verdade é o clima de animosidade, porque a verdade foi a coragem de um homem como Geraldo Luiz de pegar essa mulher pela mão e falar: vamos pro velório, é seu direito de estar lá. Porque vocês viram algum filho se aproximar da Luciana ou se aproximar do Geraldo Luiz? Eles não falam com o Geraldo, eles não falam com a Luciana. Como é que vem contar essa história agora bonitinha, ensaiadinha, emoldurada para o público quando não é verdade? Sabe? É feio isso, é muito feio esse tipo de coisa, ainda mais partindo das pessoas das quais isso partiu. Não dá para engolir, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa de jeito nenhum. É da imprensa, a imprensa mentiu, tudo que saiu é mentira, não foi mexido no Instagram dele. Imagina, pergunta para mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores que ele tem. Eles estão mentindo? Eles que vivenciavam esse Instagram todos os dias, que sabem contar as fotos que estavam lá, até na sequência, se vocês quiserem. Foram eles que invadiram e que estavam até a fim de surrupiar as declarações de amor que o Marcelo Rezende deixou lá, que a Luciana precisou fechar o Instagram dela para proteger o que ainda restava dessa história de amor? Isso ninguém perguntou, isso ninguém respondeu, não.
né? É fácil falar no geral, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. A gente respeita, a gente entende o que representou, entende coisa nenhuma, entende coisa nenhuma. E se a gente quisesse aprofundar nessa história, teria como. Eu já disse para vocês que tem como, mas a gente não vai fazer isso. E é em respeito à memória do Marcelo Rezende. É muito triste que tudo isso tenha chegado ao ponto em que chegou. É muito lamentável. Onde quer que ele esteja, eu tenho certeza, não é que ele está triste, não, sabe? É que ele está indignado, é que ele está revoltado, é que ele não aceitaria esse tipo de coisa, mas de jeito nenhum. Ele que sempre foi um profissional transparente, ele que sempre lidou com a verdade com o público, polêmico, não polêmico, certo ou errado, ele dizia o que ele pensava, a maneira como ele interpretava, exatamente da maneira que ele vivia a vida dele, dentro e fora do estúdio. Então, isso que está sendo feito é uma palhaçada. Isso que está sendo feito é uma coisa fingida. É uma coisa fingida que quer ocultar a verdade, que tem algum outro intuito que talvez seja material. É a única maneira como eu posso interpretar esse tipo de coisa. Agora, não generaliza. Não vem dizer que não é verdade as coisas que foram ditas, porque essas são as verdadeiras, né? Essa triste realidade que a gente viveu por tabela e que a gente presenciou muita coisa, né? Isso sim é verdade. Por isso foi levado para vocês, porque ninguém tem necessidade de estar falando isso aqui do nada, ou para ninguém, ou simplesmente para causar, porque esse nunca foi o nosso objetivo com ninguém, e não seria muito menos com um amigo querido, não é? Com alguém que você convive há anos, há décadas, seria feita uma coisa dessa. Isso teria ficado escondido por vontade dos filhos até no dia que ele foi internado. Mas o Vladimir Alves estava aqui contando para vocês tudo o que tinha acontecido, que essa internação já havia ocorrido, porque ninguém tinha falado nisso. Ninguém sabia dessa história. O Felipe Campos estava aqui, falando de documentos, de carros, disso, aquilo, que virou testamento. Ele usou uma vez essa palavra aqui no nosso programa, testamento, e ele mesmo explicou depois que não se tratava disso, que não existia um testamento, existia um documento, e nós temos isso gravado. Então não vai falar, mentira da empresa, testamento nem existe. É exatamente o que a gente falou aqui. Testamento não existe, existe um documento, não é? E que isso precisa também ser constatado. E qual seria esse documento, a importância dele nessa história toda? Tudo isso, gente, foi levantado, contado para vocês com a maior seriedade. Então, por isso que eu não posso aceitar uma entrevista que vem na hora errada, no local errado, e volto a dizer, nada contra o SBT, podia ser em qualquer outra emissora, tá no local errado, porque essa entrevista tinha que ter sido dada na Rede Record de televisão, na hora errada, no local errado, num tom errado, com um objetivo equivocado. É só assim que eu posso considerar. É só dessa maneira que eu pude ver tudo aquilo que estava sendo levado ao público ontem à noite. E eu lamento demais, eu lamento demais. O que eu posso dizer, a gente que talvez tenha convivido mais com esse pai do que os próprios filhos, a gente pode dizer que ele não concordaria com uma palavra do que foi dito ali, que ele não concordaria com essa atitude, que ele não concordaria, não é, com a não transparência, com a omissão da real situação que, infelizmente, ele só não viveu a fundo porque ele estava inconsciente, mas ele percebeu muita coisa, sabe? E é isso, não quero acrescentar mais nada, vamos conversar aqui com os nossos convidados, começar, na verdade, a nossa roda da fofoca. O Vladimir Alves está aqui com a gente, participou ativissimamente da cobertura, né, Vladimir? Daqui a pouco vai falar o que ele achou dessa entrevista, e o Thiago Rocha também aqui com a gente, também participando de todos os momentos. E o Felipe Campos, que trouxe notícias absolutamente exclusivas dessa história, com fontes para lá de confiáveis e que estavam vivendo essa história, tá? Também tem muito que acrescentar aqui com a gente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vladimir. É isso aí, criou aí, gerou um mal-estar muito grande, porque em nenhum momento ninguém é maluco de chegar e obviamente ficar noticiando coisa que não é verdade. Rede nacional, em rede nacional, né? Uhum. Então, tudo que foi dito
aqui no A Tarde é Sua, nós fomos calçados diante de fontes que obviamente nós não podemos revelar jamais, né? Porque graças a Deus nós temos as fontes para poder informar os telespectadores. De pessoas diretamente envolvidas na história. Diretamente. É verdade. Dentro do hospital, fora do hospital, lá no condomínio. E é muito engraçado, Sônia Abrão, que o que me chamou muito a atenção em algum momento da entrevista eles colocaram a Lula Lacerda assim no papel de uma qualquer, tipo assim, meu pai tinha algumas mulheres, gostava de mulher e gostava de mulher que fosse mãe para cuidar dele. Pois é. Isso é ou para não desqualificar a namorada? Claro que é. Lógico que é. E depois diz que respeita e entende a importância. E uma pergunta que eu esperei muito do Cabrini, na verdade, foi: vocês pretendem ajudar a Lu, fazer alguma coisa por ela? E isso não obteve, né? Então ficou aquele ponto de interrogação justamente no ar, esperando que a família fosse liberar, fazer algo pela Lula Lacerda, que a gente sabe está passando por uma crise financeira muito grave, muito grave. Então, e aí a filha disse que não sabia da existência da Lula Lacerda, parece que ela tinha começado a namorar com ele poucos meses antes dele ficar doente. Não é verdade. Ela começou em fevereiro de 2016 a namorar com o Marcelo Rezende. Tanto que existem fotos da caçula que ela já curtia, tem lá, tem provado, tá? Eu acho que é da Marcela, né, que chama que a Lu já curtia lá em fevereiro, em janeiro, quando eles começaram a namorar. Ela e o Marcelo, inclusive, conversando em relação a isso. Que história é essa, meu? Sabe? Vai colocar uma roupa discreta, de acordo com a ocasião, não vai dar uma entrevista sobre a morte do pai de shortinho. É outra coisa que eu achei inconcebível, sabe? Já tinha sido... Bom, deixa pra lá, fala, vai. Não, então, na verdade, foi exatamente o que você disse. Eu não sabia, sabe, da popularidade do meu pai aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, como filha, procura conhecer, então, primeiro seu pai, né? E depois você tenta se enganjar na história. Porque, na verdade, ficou uma entrevista extremamente vendida, foi isso que eu percebi, partidária ao extremo, porque, na verdade, existem grandes pontos de interrogação nessa história, que não é só o caso da Lula Lacerda, também não foi abordado o caso do Geraldo Luiz, obviamente, nem talvez... citado, hein? Aquele que foi um parceiro inseparável do pai deles, nem citado ele foi. O único que citou o Geraldo Luiz na entrevista foi o Lair Ribeiro. Foi. Ele que falou, não, ele esteve aqui na minha casa com o Geraldo. Ponto. Só foi dito isso. Então, em nenhum momento houve um respaldo deles, justamente esse cuidado, né? Você vê, ela mesmo disse à filha, né? Eu não sabia da popularidade do meu pai, eu só vim para cá pouco antes dele falecer. Então, quer dizer, eles deixaram claro que eles também não cuidaram desse pai, né? Então, assim, quem esteve durante todo o tempo, durante todo o momento, foi a Lula Lacerda e o Geraldo Luiz. Olha, fala comigo, Marmita, acho que meu ponto saiu do ar, tá? Já voltou. Assim, muito estranho, porque assim, não citar o nome do Geraldo Luiz, quando ela mesma estava no carro com o Geraldo Luiz e com o pai dela, com o Geraldo dirigindo para levá-lo para terapia espiritual, pegando uma estrada de manhã, deixando o trabalho dele de lado para levar esse amigo, para ficar com esse amigo, e ela não soube nem dizer obrigada, não se cita nem o nome, deixa passar completamente despercebido. O que é isso? De propósito, Sônia, gente. Ostensivamente de propósito. Sim, Sônia, e outra coisa que me chamou muito a atenção foi quando ele falou que quando o pai faleceu, ele pegou o telefone e ligou para avisar. Mentira! É mentira! Os dois estavam juntos na casa do Geraldo Luiz e eles souberam do falecimento do Marcelo Rezende através do Geraldo Gotino fazendo a transmissão, entrando ao vivo para falar sobre o falecimento do Marcelo Rezende. Exatamente. E não foi. O Diego pode ter ligado depois. Olha, meu pai faleceu, enfim. Mas no momento da morte ele não ligou, porque eles ficaram sabendo através da televisão, como milhões de brasileiros também ficaram sabendo a respeito. Exatamente, é isso mesmo. Vladimir Alves, você que acompanhou de perto, que foi trazendo as últimas informações, né, aquelas que estavam sendo escondidas do público, como é que você vê tudo isso? Pois é, algumas informações
poupamos de dizer aqui, é o que eu estou falando, Marcelo, se a gente quisesse ir fundo, a gente iria. A gente não vai fazer isso, de jeito nenhum. Primeiro que todos temos caráter, não é? A gente sabe se posicionar em relação a uma notícia e a gente ama o Marcelo e vai amar para sempre, como eu disse, no dia da partida dele. É por ele que a gente não vai fazer esse tipo de coisa jamais, tá? Exatamente. E poupamos pelo respeito ao Marcelo e depois do acontecimento, por questão da memória e a honra a ele também. Eu vi assim que foi um golaço do Cabrini, o furo de reportagem, do SBT também. Mas uma entrevista rasa. Você não via, não estou falando que eles não amassem, mas você não via amor de pai para filhos. A emoção, é o que o público reclamou. A gente viu que era uma entrevista rasa. Por quê? A Patrícia, ninguém sabe essa informação. Quando ela esteve aqui no Brasil, quando ela foi à Farmacinha de Deus, naquele vídeo, onde o Geraldo sai dirigindo, o Marcelo estava ao lado e ela atrás, ela veio ao Brasil e acompanhou o pai até o consultório do Nair Ribeiro, em Ribeirão Preto. Depois daquele episódio, que foi entre maio e junho, ela brigou com o Marcelo e voltou para a Holanda. De lá, não falou mais com o pai. Por isso que quando o Cabrini perguntou para ela, escuta, como estava seu pai nos últimos dias? Ela não soube responder. Que vamos ver a primeira parte, né, desse trecho aí, em que eles falam em relação a, inclusive a Luciana, se eu não me engano, é isso, né, Marmita? Vamos ver esse trecho, vamos lá. Podemos conversar agora sobre a Luciana, namorada do seu pai? Claro. O que a Luciana significou para o Marcelo Rezende? E foi muito próxima a ele Ele ficou sabendo da doença 4 meses atrás? Acho que ele começou a namorar ela um pouco antes da doença dele. Ele conheceu ela e ela ficou do lado dele. Meu pai também era uma pessoa que não ficava sozinho. Sempre precisava ter uma mulher do lado, né? Assim, lógico que como mulher, como namorada, mas também sempre precisou ter uma mãe, né, do lado, uma pessoa que cuidasse dele. Seu pai amava a Luciana? Amava. Para você também? Sim. Eu não sei te dizer isso. Eu sei que ele tinha um carinho por ela muito grande, porque eu não assisti, eu conheci ela uma vez quando eu estive aqui e depois não a vi mais. Então não sei. Qual foi a sua impressão sobre ela? Que ela gostava muito dele, que eles se gostavam muito, assim, que eu vi pela internet, que ela gostava muito dele, ele dela. Só que eu não sei se meu pai amava ela, porque eu não assisti, então eu não sei dizer isso. Vocês têm consciência que muita coisa tem sido falada sobre vocês em relação a ela? No Instagram, algumas pessoas dizendo coisas boas e outras sem conhecer o todo do relacionamento, tanto da gente com o nosso pai e com a Luciana, dizem coisas que não são certas. Porque eu acho que o principal é dizer que a gente é muito agradecido à Luciana. Ela se dedicou realmente ao seu pai? Se dedicou a ele e ele recebeu o carinho dela e era muito importante para ele nesse momento. Vocês trocaram a fechadura da casa? Trocamos a fechadura, mas só depois da morte dele. Porque pelo fato que a gente não morava com ele, nós não sabíamos quem tinha a chave de casa e quem não. E muita gente falando pra gente, troca a fechadura, porque as pessoas não moram aqui, Foi por causa dela? Não, de jeito nenhum, não foi por causa dela. Foi uma coisa depois da morte, como precaução, a gente trocou as fechaduras, mas como fazem a maioria das pessoas. Tá aí, gente. Thiago Rocha. Posso falar de verdade tudo que eu acho Mas dessa a gente entrevista? sempre fala de verdade tudo que a gente acha, né? Essa entrevista, eu não estou tirando o mérito do Cabrini nem dos produtores. Não. Essa entrevista é uma pura afronta ao Geraldo Luiz. Isso é uma pura afronta ao Geraldo Luiz. Porque, gente, vamos combinar. Antigamente o Marcelo Rezende tinha uma vida totalmente reservada, a gente não tinha acesso ao que o Marcelo fazia. Depois da internet, depois do Instagram, das redes sociais, era impossível que o Marcelo desse um passo e a gente não soubesse. Ou se soubesse, sabia o que de fato ele estava mostrando. Os passos do Marcelo eram cozinha, viagens, Geraldo, vinho, pouco de bastidor e quase nada de amigos.
Depois da doença, a gente conheceu a paixão dele, que era escondida, pelo menos, do grande público. Quem deveria fazer essa entrevista? Qualquer pessoa, por exemplo, acontece alguma coisa comigo, eu vou prezar quem? A empresa onde eu trabalho, claro, as pessoas com quem eu partilho, aquela pessoa que eu tenho consideração, que pegou o carro e falou assim, ó, você está passando mal? Vamos, sobe no meu carro que eu vou te levar. Ou uma emissora desconhecida, num programa que é muito bom, mas não tem nenhuma relação afetuosa com aquela parte envolvida. Então, no meu entender, essa entrevista foi para afrontar o Geraldo. E não subestime a minha inteligência, porque se a produção tiver aí a parte aonde chega o Geraldo Luiz no velório, aonde chega a Luciana no velório, da forma que eles estão perto do caixão, todo mundo se afasta. Dá para ver nitidamente. É nítido. O Brasil viu, tá gravado o Brasil. Tá aí. Então olha aí, ó. Isso é porque, sabe, eles gostam, respeitam. Não subestime a minha inteligência também em saber, porque nós, mais do que ninguém, e eu falo como jornalista e como amigo, a gente estava em cima do lance para saber todas as informações da vida do Marcelo. E a gente cansou de ver fotos do Marcelo com a namorada. Só tem uma foto. Como é que eu posso confiar e acreditar piamente numa entrevista? Olha lá, tá vendo? Ó? Todo mundo se afasta. Se afasta todo mundo, ó. Não chegaram perto pra, tá ali o Ademir, nem para receber os pêsames. que trabalha no programa, no Cidade Alerta, esse mais baixinho, o Vildomar Batista, que tá ali, é diretor de televisão, e o Geraldo, a Lu, o João, o filho dele, não tem absolutamente ninguém. Nada, os parentes eles todos se retiraram. Ficaram longe. Se afastaram. Então, como é que eu posso confiar numa entrevista dada pelos filhos que fala, olha, nós não mexemos na internet. E se qualquer pessoa procurar seguindo ou não seguindo Marcelo Rezende, vai ver que só tem uma foto. Uma foto. E de verdade, não só tinha uma foto. Eu não sei te precisar se tinham 10 ou se tinham 100. Mas que tinham mais do que uma, tinha. No perfil do Marcelo Rezende no Instagram, eram 2 fotos com a Lu. Sumiu. Só que eles falam que não mexeram no Instagram do pai, que só publicaram mensagens em memória e em agradecimento. Antes do Marcelo falecer, o Marcelo seguia 51 pessoas. Hoje, ele segue 25. Ele não segue essa filha que não sabe da vida do pai, a Patrícia. E como eu disse, eles brigaram. Você pode entrar lá agora, eu até printei antes, porque podem passar a seguir. Sim. O Marcelo não seguia a própria filha no Instagram. Ontem o Diego disse, é normal, em família, todo mundo tem briga. Tem, claro que é. Mas ela não sabia da vida do pai, não sabia o que acontecia, justamente por conta, desde maio, eles não se falavam por conta de mais uma briga. Quando ela chegou aqui, o pai já estava inconsciente. Então, infelizmente, ela não pôde se despedir e nem receber o perdão do pai. Não, e assim, em relação à Assembleia Legislativa, onde foi o velório, vocês veem nitidamente o Geraldo, né, de mão dada com a Lu, levou ela lá, era um direito, ela não podia ficar sem se despedir do Marcelo, e a coisa foi tão ostensiva, mas tão ostensiva, o gelo que eles levaram da família, né, maior absurdo, maior injustiça, que eles decidiram não ir ao velório. A gente sabe que ela resolveu não ir. E ele falou, no enterro, na verdade, se você for, eu vou. Geraldo falou para ela, eu vou com você, vamos, eu vou com você. Ela falou, não vou. Então eu também não vou. E vocês não viram o melhor amigo no último adeus lá no cemitério. Eles foram embora, eles se retiraram também do velório por conta disso. Se despediram do Marcelo, claro, e foram embora, porque não havia um clima para isso. Também não estiveram na missa de 7º dia, que foi realizada na última sexta-feira. Nossa reportagem estava lá. Vocês estão vendo aí algumas das imagens do Padre Juarez na paróquia Nossa Senhora de Assunção, celebrando a missa, não é, de 7º dia, em intenção da alma do Marcelo Rezende. Então, esse era o clima, na verdade. Nada civilizado, nada tão respeitoso dessa maneira. E a história da fechadura, antes ou depois? Então, foi antes. Na verdade, o que houve? Pessoas estiveram lá
E, na verdade, o acesso foi dificultado. As portas dos quartos, você não tinha acesso. E ela tinha coisas lá dentro. Tinha coisas lá dentro. Vizinhos, pessoas, fontes disseram que ela teve que sair com as coisas nas mãos, porque ela não conseguiu pegar as malas. E no hospital, eles falam que não tiveram problema nenhum. Uma vez, uma reunião em família, pessoas disseram que uma das filhas virou para a Lu e falou assim: olha, vai ficar complicado para você continuar aqui. Está na hora de você dar o fora. Isso lá no começo. E não tanto foi agora. Que tem a informação real, total, de que ela só conseguiu voltar lá na UTI e ver o Marcelo num dos pouquíssimos momentos em que ele esteve consciente, porque alguém lá dentro do hospital, uma enfermeira ligou de madrugada, ela estava de pijama, ela saiu de pijama com o Geraldo Luiz de casa para ir até o hospital e poder vê-lo no momento em que ele estivesse consciente, para dizer: eu estou aqui, porque ele perguntou: onde é que você estava, né? Porque realmente, praticamente, ela não tinha esse acesso. Então precisou de alguém de bom coração lá de dentro ligar e falar: vem agora, porque os momentos dele consciente também eram muito breves, as drogas eram muito pesadas para tirá-lo daquela dor, né? Das dores tremendas que ele tinha. E olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Existe um momento em que a Lu, desesperada, pede para a enfermeira não tirá-la de lá, da UTI. Ela pede para ficar com ele todos os momentos. Ela não quer se afastar dele. Ela chora por conta disso. A gente só não colocou isso aqui no ar, em respeito à família, não é? Em respeito à própria Luciana, em respeito, acima de tudo, ao Marcelo, porque ele aparecia completamente, não é? Debilitado e assim, muito sonado, muito inconsciente. Mas ela pedia em lágrimas, ela chorava: me tira daqui, não me tira daqui. Sabe? E a enfermeira ainda dizia para ela: mas eu falo para ele que você vem. Quando ele acorda, eu conto para ele que você veio, porque ele pergunta de você: eu vou falar para ele que você esteve aqui. Porque ela queria ficar com ele da mesma maneira que ela ficou na casa. Ela cuidou dele, sabe? Agora vem falar que ela era uma mãe, né? Pode ser, mas essa colocação foi para desqualificá-la como mulher dele, na verdade. Põe mãe, que aí, né, parece que não tem nenhum compromisso aí. Então isso aconteceu de verdade. Se vocês soubessem o que ela passou lá dentro, vocês iam ver como essa entrevista não corresponde, é a pontinha da pontinha da pontinha de um iceberg, na verdade. Porque e aí o pessoal fala: não, mas vocês já tomaram partido, ficaram do lado da Luciana, precisa saber dos dois lados da história? A gente sabe, muito mais do que vocês possam imaginar. A gente não está tomando o partido de um de outro. No começo a gente se posicionou, não queremos fazer esse tipo de coisa, está doendo de um lado, está doendo do outro, é uma perda, é um período de luto, mas a partir do momento que fazem uma coisa dessa, a gente não vai compactuar, a gente tem que falar. Então, a gente tomou o partido, e eu tomo mesmo. A parte jornalística são as informações, que a gente aqui não omite nenhuma. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Mas o direito, a minha opinião eu tenho, o Tiago tem, o Vlad tem, o Felipe sempre teve. Todos nós aqui falamos aquilo que a gente acha das coisas. Já falei, podemos estar certos, podemos estar errados. Nossos erros são sinceros, eles são francos. Eles não são fruto de nenhuma dissimulação e nenhum outro interesse que não seja a levar para vocês a nossa verdade dos fatos, entendeu? Ou a verdade dos fatos. Sônia, Então, nos últimos até momentos... mesmo a questão do próprio hospital, que ele cita na entrevista ao Diego, diz que eles tinham livre-arbítrio para entrar no hospital a hora que eles quisessem. Claro. Mentira também, mentira, que nós sabemos que eles estavam na lista, eles não estavam na lista de autorizados à visita. Então, todas as vezes que tanto o Geraldo Luiz ou a Lu, eles tinham que ter uma autorização prévia da família, que seriam os filhos, obviamente, para poder subir e visitar o Marcelo Rezende na UTI. Caso contrário, eles não podiam. Sendo que
quando Marcelo, ele passou mal na terça-feira e foi levado para o Hospital Moriá, a Lu foi na ambulância com ele e uma das filhas chegou ao hospital e disse o seguinte: você não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Porque ela ia assinar somente, né, a internação. Só isso. Aí, porque não havia chegado ninguém ainda. E disse que segundo a minha fonte, a minha informação, disse que a filha ficou muito brava com a Lu no próprio hall do hospital, porque ela tinha assinado a internação do pai. Porque ela assinando a internação do pai, na cabeça dos filhos, comprovaria uma prova que realmente que eles estavam juntos. Mas ela assinou porque ela estava junto. Não é aquela coisa tipo, não, vamos esperar ele chegar, ele morre aqui já logo, entendeu? Não, ele foi lá e ela assinou. E disse que a filha ficou uma vara por causa dessa história, sabe? É verdade, porque assim, a Lu não falou, não vai falar, ela está tendo também, em respeito à memória do Marcelo, ela está poupando esses filhos, ela está se privando de qualquer polêmica. Vocês não ouviram dela nenhuma palavra, a não ser as coisas que ela falou com a Cíntia, e em relação à história dela com o Marcelo, ela não tocou no nome de um filho, ela não falou nada do que ela passou nessa história, e nem vai falar. Né? Isso vai ficar para ela como parte sofrida dessa história que ela viveu com ele e da qual, infelizmente, ele não pôde defender. Verdade. Né? Não pôde defender. Ele estava vivendo os últimos dias de vida dele. E quando se fala nos últimos momentos, a própria Rede Record de televisão, através do Eduardo Ribeiro, quando questiona o Geraldo sobre os últimos momentos, ali tem um trecho aonde ele fala os momentos que nós vivemos e depois nos últimos dias eu não vi. Eu não estive mais nos últimos dias. Então, gente, a verdade acima de tudo e doa a quem doer. Nós somos seres humanos, a gente pode errar, a gente pode pedir desculpa, a gente pode se arrepender. Agora, o que a gente não pode fazer é mentir. Sim. Por exemplo, né, Tiago, nós, tanto Sônia, Tiago, Vladimir, Felipe, todos nós já fomos repórteres também. Claro, né? lógico. E nós sabemos exatamente como funciona. A partir do momento que você traz o nome de alguém para uma matéria, no caso a Lu, eu acredito que caberia entrevistá-la também. Lógico, né? que sim. Porque se você não vai entrevistar ou nem citar a pessoa, então não cita, né? Ou nós porque fica uma história encontramos. extremamente vazia. Agora, por que ele não foi perguntar também para a Lu? Entrevistou os filhos, entrevistou o médico, não entrevistou a Lu. E não entrevistou a Lu. Então, provavelmente ela não tenha querido mesmo dar entrevista, mas eu acho que ela não foi procurar. Sim, o Geraldo Luiz, eu até entendo porque está na Record, de repente não autoriza, enfim, nós sabemos os trâmites quais são. Mas a Lu, ela deveria ter o direito de resposta, sim. Ela não deveria ficar acuada, né? Num determinado momento. Até porque há algumas informações também que ela foi proibida de dar entrevistas. Então, assim, eu fico olhando tudo muito. Depois falam, porque... Imagina, eu acho que a gente tem que trazer a verdade nua e crua. Eu acho que esse é o grande momento, sabe? Então, você tocou num ponto importante, porque a gente sabe também alguma coisa dessa história, que uma pessoa teria ligado, a gente não aqui vai dar o nome, né? Claro. E dito, se você abrir a boca, nós vamos te processar, entendeu? É isso, era uma ameaça. Essa ameaça, ela existe por escrito, inclusive. Verdade. Sabe? É verdade. Se abrir a boca, se você der uma entrevista, nós vamos te processar. É verdade. Assim. Então, entende o que ela tem passado, gente? Então, não é uma questão de tomar partido, porque você acha a Lu bonitinha, porque ela foi legal, porque ela é isso, que ela é aquilo. Não. A gente está do lado da verdade, de quem de verdade foi vítima nessa história. A maior vítima é ele, com toda certeza. E ela, como estava próxima, né? Eles eram um casal, sobrou para ela e de uma maneira bem dolorosa, bem traumatizante, isso vocês podem ter certeza. O problema é muito maior do que um quadrilátero de uma televisão, de uma tela, luz, câmeras e ação. Vamos lá gravando e fica extremamente partidário, uma história que não tem começo nem fim. Na verdade, o que eu percebi, parece que eles queriam fazer uma inquisição com o Lair Ribeiro do que mais fazer a entrevista com os filhos. Exatamente. Mas eu acho que esse não é o caso. O Lair foi colocado na parede e os filhos
tem jeito nenhum. É verdade. É porque tem algumas perguntas que você fala, olha, ela veio aqui e dirigiu o carro. Que carro era? Porque era do Marcelo. Mas que carro era esse? O que ela levou? Não se falou qual era o carro. Falou assim, olha, ele de herança, ele só tinha essa casa e alguns carros. Que carros são esses? Alguns é mais do que um. Quantos são? 2, 3, 5. Porque assim, gente, são perguntas óbvias para um cara do quilate do Roberto Cabrini. Exatamente. As perguntas, elas só tinham pergunta e resposta, nunca tinha tréplica. Claro. Fica sempre, o que tinha? Então assim, poxa, cara, vai fazer a entrevista? Faça a entrevista. Tem aquela, tá combinado, ou só pode fazer aquilo? Faça só aquilo. Mas não deixa de perguntar o que é o básico, principalmente daquela pergunta. Vamos ver a segunda parte da entrevista, vamos lá, de um trechinho. A Luciana foi expulsa da casa do Marcelo? Não, de jeito nenhum. Foi falado isso, vocês têm consciência? Tem. Não, ela veio um dia à noite, veio com o carro até o carro dele, estacionou aqui, buscou as coisas dela e saiu de casa já quando meu pai não estava bem. É verdade que vocês apagaram as fotos dos dois juntos, da Luciana e do Marcelo, nas redes sociais? De jeito nenhum, não sei de onde saiu. Vocês sabem que isso foi falado? Sei. Foi, eu mas li. se a gente apagasse as fotos, ia apagar todas as fotos. As Tem fotos a foto com só, ele né? estão lá. É só questão de entrar e ver a foto com ela. E o único que a gente fez com o Instagram dele é postar fotos em homenagem ao nosso pai e aos fãs. Qual é a relação de vocês com a Luciana nesse momento? A relação é a gente com o sofrimento de filhos e ela com o sofrimento Só que a gente não... de namoradas, mas A gente não assim, a fala mais relação com ela era através do meu pai. Não tinha outra relação. Que foi divulgada uma briga entre vocês, vocês têm consciência disso, não é? Sei. Mas Essa também briga existe? não existe. Não existe. Existe? Não, porque eu não vi ela. Assim, eu vi ela quando meu pai morreu. Quando acabou de falecer, ela chegou, porque o Diego mandou um recado para ela falando que ele tinha falecido, e ela veio. Claro. Mas Eu comuniquei a ela o falecimento do meu pai. E o que ela disse a você? Veio correndo para o hospital. Ela não estava no momento no hospital. Entrou, eu até vou contar uma intimidade, mas só para ficar claro que não houve nenhum, assim, a gente não impediu a entrada dela no cemitério, no hospital. Eu pedi para o hospital preparar o corpo do meu pai para a gente fazer a última despedida e pedi expressamente para esperarem a Dina, que não estava no hospital, a Dina, a mulher que acompanhou meu pai nos últimos anos, que trabalhava na casa dele, e a Luciana, porque eu sei da importância dessas duas pessoas, que essas duas pessoas tiveram nos últimos meses do meu pai, e eu queria que elas pudessem se despedir dele. A Luciana seria bem-vinda aqui nessa casa? Claro. Ela pode visitar vocês? Eu conversei com ela no velório, não tem briga nenhuma. Isso é um boato que não sei de onde saiu. Saiu do nada, né? Saiu realmente das cabeças. Inventaram, que né? adoram uma novela. Foi isso. Fala. Alguém quer falar? As peças, infelizmente, elas não batem. As peças do quebra-cabeça, elas não batem. Principalmente quando se fala dos últimos momentos. Eu friso isso porque isso é muito fácil. É só pegar o vídeo e perceber na fala. Da mesma forma que o clima entre o Geraldo, a Luciana e os filhos não era nada amistoso. Porque você não pega, com licença, Sônia, dá sua mão aqui. Não, nem pegou desse jeito, pegou de mão entrelaçada. Eles chegam de mão entrelaçada como se estivesse protegendo. E não teve ninguém. Eles ficaram à margem dessa história. Absolutamente ninguém que estivesse lá junto. Olha lá como a mão está entrelaçada. Como? Vem cá que eu te protejo. E você vê que o público Ele não sabia. recebeu um telefonema para alguém dizer obrigada, né? Nada. Entendeu? Nada, então, nada. assim, gente, a gente não está devaneando ou falando coisas que não possam ser comprovadas, principalmente por vídeo. É que, assim, isso daí tá tudo muito claro. Não veio absolutamente ninguém da família. Você vê que era um clima, assim, de distanciamento. Pareciam que eram dois intrusos, ou dois inimigos, ou duas pessoas que eram insuportáveis naquela situação. Porque o Geraldo não chegou no começo do velório. Ele chegou
quase no finalzinho. Que estava marcado para as 3 horas. Porque já se previa o constrangimento. Então, para evitar esse constrangimento desde as 10 da manhã, o que acontece? Chega nos últimos momentos, o constrangimento vai ser inevitável, queira a família ou não, mas eles não iam deixar de dar o último adeus. E aí a gente pôde comprovar que ficaram sozinhos Geraldo, João e a Lu. Ponto. Os que estiveram ao lado do Marcelo durante os últimos dias. E aí eles falam que a Lu pode ir à casa. Só que antes eles mesmos falaram que o único relacionamento era com o pai. Ou seja, ela vai lá fazer o quê se não tem nenhum tipo de familiaridade com eles? Não existe. E quando eles falam com relação às redes sociais, eles não apagaram as fotos, isso é verdade. Existem 2 fotos lá do Marcelo ao lado da Luciana. Só que eles começaram a apagar comentários que o Marcelo fez para a Luciana. Porque eles se conheceram em fevereiro do ano passado, de 2016. E oficializaram o namoro no dia 8 de março de 2016, o Dia Internacional da Mulher. Quando o Marcelo deu um buquê de rosas de presente para a Luciana e a pediu em namoro. Ou seja, tem aí mais de 1 ano. Não tem só alguns meses ou dias, como diz a Patrícia. Doente, ela não viveu, né? Ela não esse sabe. tipo de coisa. E a Luciana, ela deixou a casa do Marcelo quando ela pôde voltar lá para pegar as coisas dela e ir embora, né? Que ela já ia logo depois para o Rio de Janeiro, voltar para a casa dela, cuidar da filha dela, que é onde ela está. Ela não foi sozinha. Ela não chegou lá de carro e sozinha, não. Ela foi com 2 assessores do Geraldo, ela foi com o próprio Geraldo Luiz, ela pegou as coisas dela e depois ela saiu, né? E ele, o Geraldo, saiu chorando de lá junto com ela. Isso eles não falam. Não fala. E o doutor Lordello, doutor Jorge Lordello, da Operação de Risco, mandou uma mensagem aqui, ó, que acha muito estranha essa justificativa de trocar a fechadura, porque no condomínio onde o Marcelo residia, que é um dos mais seguros da região, conta com uma portaria. Ou seja, por que eles têm que fechar e trocar a chave? Né? Boa. Ninguém vai chegar lá, né? Exatamente. Olha, a gente volta em 30 segundos. Com a nova linha Seda Boom, seu cabelo crespo ou cacheado pode ficar do jeito que você quiser. Olha só. O boom já tá rolando, é crespo e cacheado, sozinho. Com o Geraldo Luiz e com o pai dela, com o Geraldo dirigindo para levá-lo para terapia espiritual, pegando uma estrada de manhã, deixando o trabalho dele de lado para levar esse amigo, para ficar com esse amigo, e ela não soube nem dizer obrigada, não se cita nem o nome, deixa passar completamente despercebido. O que é isso? De propósito, Sônia, gente. Ostensivamente de propósito. Sim, Sônia, e outra coisa que me chamou muito a atenção foi quando ele falou que quando o pai faleceu, ele pegou o telefone e ligou para avisar. Mentira! É mentira! Os 2 estavam juntos na casa do Geraldo Luiz e eles souberam do falecimento do Marcelo Rezende através do Geraldo Gotino fazendo a transmissão, entrando ao vivo para falar sobre o falecimento do Marcelo Rezende. Exatamente. E não foi. O Diego pode ter ligado depois. Olha, meu pai faleceu, enfim. Mas no momento da morte ele não ligou, porque eles ficaram sabendo através da televisão, como milhões de brasileiros também ficaram sabendo a respeito. Exatamente, é isso mesmo. Vladimir Alves, você que acompanhou de perto, que foi trazendo as últimas informações, né, aquelas que estavam sendo escondidas do público, como é que você vê tudo isso? Pois é, algumas informações poupamos de dizer aqui. É o que eu estou falando, se a gente quisesse fundo, a gente iria. A gente não vai fazer isso, de jeito nenhum. Primeiro que todos temos caráter, não é? A gente sabe se posicionar em relação a uma notícia e a gente ama o Marcelo e vai amar para sempre, como eu disse, no dia da partida dele. É por ele que a gente não vai fazer esse tipo de coisa jamais, tá? Exatamente. E poupamos pelo respeito ao Marcelo e depois do acontecimento, por questão da memória e a honra a ele também. Eu vi assim que foi um golaço do Cabrini, o furo de reportagem, do SBT também. Mas uma entrevista rasa. Você não via, não estou falando que eles não amassem, mas você não via amor de pai para filhos. A emoção, é o que o público reclamou. A gente viu que era uma entrevista rasa. Por quê? A Patrícia, ninguém sabe essa informação.
Quando ela esteve aqui no Brasil, quando ela foi à Farmacinha de Deus naquele vídeo, onde o Geraldo sai dirigindo, o Marcelo estava ao lado e ela atrás, ela veio ao Brasil e acompanhou o pai até o consultório do Nair Ribeiro, em Ribeirão Preto. Depois daquele episódio, que foi entre maio e junho, ela brigou com o Marcelo e voltou para a Holanda. De lá, não falou mais com o pai. Por isso que quando o Cabrini perguntou para ela, escuta, como estava seu pai nos últimos dias, ela não soube responder. Que vamos ver a primeira parte, né, desse trecho aí, em que eles falam em relação a, inclusive a Luciana, se eu não me engano, é isso, né, Marmita? Vamos ver esse trecho, vamos lá. Podemos conversar agora sobre a Luciana, a namorada do seu pai? Claro. O que a Luciana significou para o Marcelo Rezende? E foi muito próxima a ele Ele ficou sabendo da doença 4 meses atrás? Acho que ele começou a namorar ela um pouco antes da doença dele. Ele conheceu ela e ela ficou do lado dele. Meu pai também era uma pessoa que não ficava sozinho. Sempre precisava ter uma mulher do lado, né? Assim, lógico que como mulher, como namorada, mas também sempre precisou ter uma mãe, né, do lado, uma pessoa que cuidasse dele. Seu pai amava a Luciana? Amava. Para você também? Sim. Eu não sei te dizer isso. Eu sei que ele tinha um carinho por ela muito grande, porque eu não assisti, eu conheci ela uma vez quando eu estive aqui e depois não a vi mais. Então não sei. Qual foi a sua impressão sobre ela? Que ela gostava muito dele, que eles se gostavam muito, assim, que eu vi pela internet, que ela gostava muito dele, ele dela. Só que eu não sei se meu pai amava ela, porque eu não assisti, então eu não sei dizer isso. Vocês têm consciência que muita coisa tem sido falada sobre vocês em relação a ela? No Instagram, algumas pessoas dizendo coisas boas e outras sem conhecer o todo do relacionamento, tanto da gente com o nosso pai e com a Luciana, dizem coisas que não são certas. Porque eu acho que o principal é dizer que a gente é muito agradecido à Luciana. Ela se dedicou realmente ao seu pai? Se dedicou a ele e ele recebeu o carinho dela e era muito importante para ele nesse momento. Vocês trocaram a fechadura da casa? Trocamos a fechadura, mas só depois da morte dele. Porque pelo fato que a gente não morava com ele, nós não sabíamos quem tinha a chave de casa e quem não. E muita gente falando pra gente, troca a fechadura, porque as pessoas não moram aqui. Foi por causa dela? Não, de jeito nenhum, não foi por causa dela. Foi uma coisa depois da morte, como precaução, a gente trocou as fechaduras, mas como fazem a maioria das pessoas. Tá aí, gente. Thiago Rocha. Posso falar de verdade tudo que eu acho? Mas a gente sempre fala de verdade tudo que a gente acha, né? Essa entrevista, eu não estou tirando o mérito do Cabrini nem dos produtores. Não. Essa entrevista é uma pura afronta ao Geraldo Luiz. Isso é uma pura afronta ao Geraldo Luiz. Porque, gente, vamos combinar. Antigamente o Marcelo Rezende tinha uma vida totalmente reservada, a gente não tinha acesso ao que o Marcelo fazia. Depois da internet, depois do Instagram, das redes sociais, era impossível que o Marcelo desse um passo e a gente não soubesse, ou se soubesse... Seu e aconteceu daquela maneira. As coisas foram tristes, foram pesadas, as coisas tiveram um clima de inimizade, sim. As coisas ocorreram da mesma maneira que a gente contou aqui para vocês. Não foi nada suave, não foi nada com respeito, não foi com consideração. Ninguém reconhece o que a Luciana fez pelo Marcelo Rezende, coisa nenhuma. Então não vem contar essa história, mesmo porque... Não sei se foi impressão minha, que já estava com minhas 4 patinhas atrás, mas a frieza, aquela coisa que parecia ensaiada, parecia de encomenda, passou no geral. Porque o que eu recebi de mensagem, o que tem aí nas redes sociais, é exatamente a sensação de um público imenso que queria ver aquela entrevista e que sentiu exatamente dessa maneira. Cadê a emoção?
né? Cadê a espontaneidade? Onde é que estava uma coisa mais, né, a flor da pele, que ninguém entendeu? Com uma semana apenas esse pai morto e enterrado, nas circunstâncias em que isso aconteceu. Então não vem querer enganar o público, porque a gente não engana. O que nós contamos aqui, a gente pode errar um detalhe aqui, outro ali, a gente está sempre avisando sobre essa possibilidade numa cobertura onde esses próprios filhos fecharam as portas para a imprensa e não permitiram sequer um boletim médico para que todo mundo pudesse acompanhar do ponto de vista clínico, do ponto de vista do hospital, o que estava acontecendo com o Marcelo. Agora a gente é que tem que engolir a versão deles, que não tiveram transparência nenhuma, não tiveram esse respeito com o público, que como eles mesmos dizem, nem sabia que o pai era tão amado assim. Não vamos engolir isso, não. Se a gente sabe de dentro do hospital, se a gente sabe de pessoas que convivem com o Geraldo, que conviviam, não é, com a Luciana também, tudo o que aconteceu ali, tintim por tintim do que aconteceu ali, e não foi fácil. Tanto que eles não puderam desmentir nem a história da troca das fechaduras da porta, certo? Justificar, ficaram inseguros? Como? Se tinha alguém lá dentro, né? Se ela estava lá, ou seja, era uma pessoa a tomar conta da casa e que tinha vivido nessa casa por 5 meses. Como inseguro, num condomínio de altíssimo luxo, com um super esquema de segurança, onde é difícil sumir até um grampo que seja de dentro de uma casa. Dá para convencer esse tipo de coisa? Claro que não dá para convencer esse tipo de coisa. Por que não convence? Porque não é verdade, porque a verdade é outra, porque a verdade é o clima de animosidade, porque a verdade foi a coragem de um homem como Geraldo Luiz de pegar essa mulher pela mão e falar: vamos pro velório, é seu direito de estar lá. Porque vocês viram algum filho se aproximar da Luciana ou se aproximar do Geraldo Luiz? Eles não falam com o Geraldo, eles não falam com a Luciana. Como é que vem contar essa história agora bonitinha, ensaiadinha, emoldurada pro público quando não é verdade? Sabe? É feio isso, é muito feio esse tipo de coisa, ainda mais partindo das pessoas das quais isso partiu. Não dá para engolir, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa de jeito nenhum. É da imprensa, a imprensa mentiu, tudo que saiu é mentira, não foi mexido no Instagram dele. Imagina, pergunta para mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores que ele tem. Eles estão mentindo? Eles que vivenciavam esse Instagram todos os dias, que sabem contar as fotos que estavam lá, até na sequência, se vocês quiserem. Foram eles que invadiram e que estavam até a fim de surrupiar as declarações de amor que o Marcelo Rezende deixou lá, que a Luciana precisou fechar o Instagram dela para proteger o que ainda restava dessa história de amor. Isso ninguém perguntou, isso ninguém respondeu, não. Né? É fácil falar no geral, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. A gente respeita, a gente entende o que representou, entende coisa nenhuma, entende coisa nenhuma. E se a gente quisesse aprofundar nessa história, teria como. Eu já disse para vocês que tem como, mas a gente não vai fazer isso. E é em respeito à memória do Marcelo Rezende. É muito triste que tudo isso tenha chegado ao ponto em que chegou. É muito lamentável. Onde quer que ele esteja, eu tenho certeza. Não é que ele está triste, não, sabe? É que ele está indignado, é que ele está revoltado, é que ele não aceitaria esse tipo de coisa, mas de jeito nenhum. Ele que sempre foi um profissional transparente, ele que sempre lidou com a verdade com o público, polêmico, não polêmico, certo ou errado, ele dizia o que ele pensava, a maneira como ele interpretava, exatamente da maneira que ele vivia a vida dele, dentro e fora do estúdio. Então, isso que está sendo feito é uma palhaçada. Isso que está sendo feito é uma coisa fingida. É uma coisa fingida que quer ocultar a verdade, que tem algum outro intuito que talvez seja material. É a única maneira como eu posso interpretar esse tipo de coisa. Agora, não generaliza. Não vem dizer que não é verdade as coisas que foram ditas, porque essas são as verdadeiras, né? Essa triste realidade que a gente viveu por tabela e que a gente presenciou muita coisa, né? Isso sim é verdade. Por isso foi levado para vocês, porque ninguém tem necessidade de estar falando isso aqui do nada, ou para ninguém, ou simplesmente para causar, porque esse nunca foi o nosso objetivo. Com ninguém, e não seria muito menos com um amigo querido, né? Com alguém que você convive há anos, há décadas, seria feita uma coisa dessa. Isso teria ficado escondido por vontade dos filhos até
no dia que ele foi internado. Mas o Vladimir Alves estava aqui contando para vocês tudo o que tinha acontecido, que essa internação já havia ocorrido, porque ninguém tinha falado nisso. Ninguém sabia dessa história. O Felipe Campos estava aqui, falando de documentos, de carros, disso, aquilo, que virou testamento. Eles não sabiam o que de fato ele estava mostrando. Os passos do Marcelo eram cozinha, viagens, Geraldo, vinho, pouco de bastidor e quase nada de amigos. Depois da doença, a gente conheceu a paixão dele, que era escondida, pelo menos, do grande público. Quem deveria fazer essa entrevista? Qualquer pessoa, por exemplo, acontece alguma coisa comigo, eu vou prezar quem? A empresa onde eu trabalho, claro, as pessoas com quem eu partilho, aquela pessoa que eu tenho consideração, que pegou o carro e falou assim, ó, você está passando mal? Vamos, sobe no meu carro que eu vou te levar. Ou uma emissora desconhecida, num programa que é muito bom, mas não tem nenhuma relação afetuosa com aquela parte envolvida. Então, no meu entender, essa entrevista foi para afrontar o Geraldo. E não subestime a minha inteligência, porque se a produção tiver aí a parte aonde chega o Geraldo Luiz no velório, aonde chega a Luciana no velório, da forma que eles estão perto do caixão, todo mundo se afasta. Dá para ver nitidamente. É nítido. O Brasil viu, tá gravado o Brasil. Tá aí. Então olha aí, ó. Isso é porque, sabe, eles gostam, respeitam. Não subestime a minha inteligência também em saber, porque nós, mais do que ninguém, e eu falo como jornalista e como amigo, a gente estava em cima do lance para saber todas as informações da vida do Marcelo. E a gente cansou de ver fotos do Marcelo com a namorada. Só tem uma foto. Como é que eu posso confiar e acreditar piamente numa entrevista? Olha lá, tá vendo? Todo mundo se afasta. Se afasta todo mundo, ó. Não chegaram perto tá ali o Ademir, nem para receber os pêsames. que trabalha no programa, no Cidade Alerta, esse mais baixinho, o Vildomar Batista, que tá ali, é diretor de televisão, e o Geraldo, a Lu, o João, o filho dele, não tem absolutamente ninguém. Nada, os parentes eles todos se retiraram. Ficaram longe. Se afastaram. Então, como é que eu posso confiar numa entrevista dada pelos filhos que fala, olha, nós não mexemos na internet. E se qualquer pessoa procurar seguindo ou não seguindo Marcelo Rezende, vai ver que só tem uma foto. Uma foto. E de verdade, não só tinha uma foto. Eu não sei te precisar se tinham 10 ou se tinham 100. Mas que tinham mais do que uma, tinha. No perfil do Marcelo Rezende no Instagram, eram 2 fotos com a Lu. Sumiu. Só que eles falam que não mexeram no Instagram do pai, que só publicaram mensagens em memória e em agradecimento. Antes do Marcelo falecer, o Marcelo seguia 51 pessoas. Hoje, ele segue 25. Ele não segue essa filha que não sabe da vida do pai, a Patrícia. E como eu disse, eles brigaram. Você pode entrar lá agora, eu até printei antes, porque podem passar a seguir. Sim. O Marcelo não seguia a própria filha no Instagram. Ontem o Diego disse, é normal, em família, todo mundo tem briga. Tem, claro que é. Mas ela não sabia da vida do pai, não sabia o que acontecia, justamente por conta, desde maio, eles não se falavam por conta de mais uma briga. Quando ela chegou aqui, o pai já estava inconsciente. Então, infelizmente, ela não pôde se despedir e nem recebeu o perdão do pai. Não, e assim, em relação à Assembleia Legislativa, onde foi o velório, vocês veem nitidamente o Geraldo, né, de mão dada com a Lu, levou ela lá, era um direito, ela não podia ficar sem se despedir do Marcelo, e a coisa foi tão ostensiva, mas tão ostensiva, o gelo que eles levaram da família, né, maior absurdo, maior injustiça, que eles decidiram não ir ao velório. A gente sabe que ela resolveu não ir. E ele falou, no enterro, na verdade, se você for, eu vou. Geraldo falou para ela, eu vou com você, vamos, eu vou com você. Ela falou, não vou, então eu também não vou. E vocês não viram o melhor amigo
no último adeus lá no cemitério. Eles foram embora, eles se retiraram também do velório por conta disso, se despediram do Marcelo, claro, e foram embora, porque não havia um clima para isso. Também não estiveram na missa de 7º dia, que foi realizada na última sexta-feira. A nossa reportagem estava lá, vocês estão vendo aí algumas das imagens do Padre Juarez na paróquia Nossa Senhora de Assunção, celebrando a missa, não é, de 7º dia, em intenção da alma do Marcelo Rezende. Então, esse era o clima, na verdade. Nada civilizado, nada tão respeitoso dessa maneira. E a história da fechadura, antes ou depois? Então, foi antes. Na verdade, o que houve? Pessoas estiveram lá e, na verdade, o acesso foi dificultado. As portas dos quartos, você não tinha acesso. E ela tinha coisas lá dentro. Tinha coisas lá dentro. Vizinhos, pessoas, fontes disseram que ela teve que sair com as coisas nas mãos, porque ela não conseguiu pegar as malas. E no hospital, eles falam que não tiveram problema nenhum. Uma vez, uma reunião em família, pessoas disseram que uma das filhas virou para a Lu e falou assim: olha, vai ficar complicado para você continuar aqui. Está na hora de você dar o fora. Isso lá no começo. E não tanto foi agora. Que tem a informação real, total, de que ela só conseguiu voltar lá na UTI e ver o Marcelo uma vez essa palavra aqui no nosso programa Testamento, e ele mesmo explicou depois que não se tratava disso, que não existia um testamento, existia um documento, e nós temos isso gravado. Então não é falar, mentira da empresa, testamento nem existe. Exatamente o que a gente falou aqui, testamento não existe, existe um documento, né? E que isso precisa também ser constatado. E qual seria esse documento, a importância dele nessa história toda? Tudo isso, gente, foi levantado, contado para vocês com a maior seriedade. Então, por isso que eu não posso aceitar uma entrevista que vem na hora errada, no local errado, e volto a dizer, nada contra o SBT, podia ser em qualquer outra emissora, tá no local errado, porque essa entrevista tinha que ter sido dada na Rede Record de televisão, na hora errada, no local errado, num tom errado, com um objetivo equivocado. É só assim que eu posso considerar. É só dessa maneira que eu pude ver tudo aquilo que estava sendo levado ao público ontem à noite. E eu lamento demais, O que eu posso dizer, a gente que talvez tenha convivido mais com esse pai do que os próprios filhos, a gente pode dizer que ele não concordaria com uma palavra do que foi dito ali, que ele não concordaria com essa atitude, que ele não concordaria, não é, com a não transparência, com a omissão da real situação que, infelizmente, ele só não viveu a fundo porque ele estava inconsciente, mas ele percebeu muita coisa, sabe? E é isso, não quero acrescentar mais nada, vamos conversar aqui com os nossos convidados, começar, na verdade, a nossa roda da fofoca. O Vladimir Alves está aqui com a gente, participou ativissimamente da cobertura, né, Vladimir? Daqui a pouco vai falar o que ele achou dessa entrevista, e o Thiago Rocha também aqui com a gente, também participando de todos os momentos. E o Felipe Campos, que trouxe notícias absolutamente exclusivas dessa história, com fontes para lá de confiáveis e que estavam vivendo essa história, tá? Também tem muito que acrescentar aqui com a gente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vladimir. É isso aí, gerou um mal-estar muito grande, porque em nenhum momento ninguém é maluco de chegar e obviamente ficar noticiando coisa que não é verdade em rede nacional, né? Então, tudo que foi dito aqui no A Tarde é Sua, nós fomos calçados diante de fontes que obviamente nós não podemos revelar jamais, né? Porque graças a Deus nós temos as fontes para poder informar os telespectadores. E pessoas diretamente envolvidas na história. Diretamente. É verdade. Dentro do hospital, fora do hospital, lá no condomínio. E é muito engraçado, Sônia Abrão, que o que me chamou muito a atenção em algum momento da entrevista eles colocaram a Lu Lacerda assim no papel de uma qualquer, tipo assim, meu pai tinha algumas mulheres, gostava de mulher e gostava de mulher que fosse mãe para cuidar dele. Pois é. Isso é ou para não desqualificar a namorada? Claro que é. Lógico que é. E depois diz que respeita e entende a importância. E uma pergunta que eu esperei muito do Cabrini, na verdade, foi: vocês pretendem ajudar a Lu, fazer alguma coisa por ela? E isso não obteve.
né? Então ficou aquele ponto de interrogação justamente no ar, esperando que a família fosse liberar, fazer algo pela Lu Lacerda, que a gente sabe está passando por uma crise financeira muito grave, muito grave. Então, e aí a filha disse que não sabia da existência da Lu Lacerda, parece que ela tinha começado a namorar com ele poucos meses antes dele ficar doente. Não é verdade. Ela começou em fevereiro de 2016 a namorar com o Marcelo Rezende. Tanto que existem fotos da caçula que ela já curtia, tem lá, tem provado, tá? Eu acho que é da Marcela, né, que chama que a Lu já curtia lá em fevereiro, em janeiro, quando eles começaram a namorar. Ela e o Marcelo, inclusive, conversando em relação a isso. Que história é essa, meu? Sabe? Vai colocar uma roupa discreta, de acordo com a ocasião, não vai dar uma entrevista sobre a morte do pai de shortinho. É outra coisa que eu achei inconcebível, sabe? Já tinha sido... Bom, deixa pra lá, fala, vai. Não, então, na verdade, foi exatamente o que você disse. Eu não sabia, sabe, da popularidade do meu pai aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, como filha, procura conhecer, então, primeiro seu pai, né? E depois você tenta se enganjar na história. Porque, na verdade, ficou uma entrevista extremamente vendida, foi isso que eu percebi, partidária ao extremo, porque, na verdade, existem grandes pontos de interrogação nessa história, que não é só o caso da Lu Lacerda, também não foi abordado o caso do Geraldo Luiz, obviamente, nem talvez... citado, hein? Aquele que foi o parceiro inseparável do pai deles, nem citado ele foi. O único que citou o Geraldo Luiz na entrevista foi o Lair Ribeiro. Foi. Ele que falou, não, ele esteve aqui na minha casa com o Geraldo, ponto. Só foi dito isso. Então, em nenhum momento houve um respaldo deles, justamente esse cuidado, né? Você vê, ela mesmo disse à filha, né? Eu não sabia da popularidade do meu pai, eu só vim para cá pouco antes dele falecer. Então, quer dizer, eles deixaram claro que eles também não cuidaram desse pai, né? Então, assim, quem esteve durante todo o tempo, durante todo o momento, foi a Lu Lacerda e o Geraldo Luiz. Olha, fala comigo, Marmita, acho que meu ponto saiu do ar, tá? Já voltou. Assim, muito estranho, porque assim, não citar o nome do Geraldo Luiz, quando ela mesma estava no carro com Boa Tarde Brasil, começando mais Boa Tarde Sul aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana. Hoje já começa fervendo, tem muitos assuntos polêmicos, né? De coisas que foram ao ar na TV no final de semana, desde sexta-feira até agora, e que o público quer que seja discutido, está esperando para participar dessa nossa discussão também. E é claro que a gente começa na nossa primeira página pela entrevista concedida ontem com exclusividade pelos filhos de Marcelo Rezende ao jornalista Roberto Cabrini no Conexão Repórter do SBT. Foi uma entrevista que as pessoas pararam para ver, queriam, né, ouvir o que esses dois dos 5 filhos tinham para dizer, a Patrícia e o Diego, a filha da Holanda e o filho da Argentina. E o que a gente viu foi uma entrevista fraca, uma entrevista vazia, uma entrevista onde parece que só foram feitas perguntas que seriam permitidas pelos dois. Porque o Roberto Cabrini, como grande jornalista e grande repórter que é, ele soube colocar na parede o Dr. Lair Ribeiro. Mas os filhos foram poupados das perguntas mais espinhosas e que o público esperava que fossem feitas na verdade. E eu não quero aqui ficar provocando polêmica e nem falando de filhos do Marcelo Rezende em honra, em respeito à memória do Marcelo Rezende. Porque se eu fosse dizer para vocês o que eu acho da atitude desses 2 filhos, realmente não seria legal. Então eu me dou o direito de não dizer tudo o que eu acho. Vou falar aquilo que é o fundamental, o que eu acho que dá pra gente falar aqui, porque realmente é uma coisa discutível. Acho que um ponto que deve ser colocado e que eu acho que dá para entender como é que esses filhos se comportam, não é? Se colocando como porta-vozes dos outros, e assim deve ter sido combinado entre eles, é assim, como é que 2 dos 5 filhos do Marcelo vão ao ar dar uma entrevista que não seja para uma emissora
que não a Rede Record de televisão, aonde o pai trabalhava. E uma emissora que fez uma cobertura absolutamente decente, honesta, digna, sofrida, não é? Da despedida do Marcelo Rezende, do último adeus ao Marcelo Rezende. Uma emissora que não deixou de apoiá-lo em nenhum momento. Uma emissora que se propôs a mandá-lo para os Estados Unidos, a que ele se submetesse nos tratamentos de ponta que existem por lá, que custam uma fortuna e que seriam bancados pela emissora. Ele não teria que tirar um tostão do bolso dele para fazer esse tipo de tratamento. Ele não foi porque ele não quis. Ele não foi porque ele já tinha aquele caminho dele escolhido, mas que até isso foi colocado para ele, até isso foi oferecido para o Marcelo Rezende. Quer dizer, não faltou apoio para o Marcelo, não faltou amparo, não faltou respeito profissional, não faltou ele ser muito prestigiado e apoiado e amado pelos colegas, não é? Não faltou, inclusive, a deixar de atender a nenhum pedido da família, porque só a Rede Record de televisão, atendendo ao pedido dos filhos, não registrou o momento do sepultamento, a cerimônia, não é, que encerra os funerais, não registrou. Por quê? Porque a família, no momento em que o caixão foi colocado no carro do Corpo de Bombeiros, não é, pediu para quê? Pediu para que a transmissão fosse interrompida a partir dali. Depois dali, nada mais poderia ser feito. E aí, a Rede Record respeitou e encerrou a transmissão dali, enquanto todas as outras puderam registrar, né, as imagens do último adeus no cemitério, puderam registrar a cerimônia, a chegada, tudo aquilo que o público que estava acompanhando desde cedo queria ver também. Então, filhos que fazem isso sem o menor sentido, e aqui não vai nenhuma crítica ao SBT, nenhuma crítica ao Conexão Repórter, nenhuma crítica ao Roberto Cabrini, porque eles fizeram o papel deles, foram lá, convidaram, vamos dar uma entrevista? Aceitaram, fizeram a entrevista, perfeito. O que a gente está questionando é justamente por que os filhos fizeram isso. Por que eles não falaram para a Rede Record de televisão, já que se propuseram a falar tão cedo, inclusive, eles que nunca quiseram se manifestar, e todas as oportunidades foram oferecidas durante o período de hospitalização e agonia mesmo do Marcelo Rezende, resolvem falar de repente, resolvem falar para uma outra emissora, só se a própria Rede Record de televisão não se interessou em falar com eles, o que eu acho muito difícil, na verdade. Tremenda falta de consideração, tremenda falta de respeito com a Rede Record de televisão, não é? Que fez tudo pelo pai deles, mas talvez eles não vivessem aqui o suficiente, não é? Aliás, a Patrícia falou que nem assiste programa, nem sabia que o pai era tão amado assim no Brasil, como se hoje não houvesse internet, não houvesse canal a cabo. Difícil você não saber da existência de um programa, ainda mais daquele programa em que seu pai trabalha, em que ele atua e com uma tremenda repercussão, né? Então, eu acho muito complicado. As desculpas colocadas, a culpa na imprensa, tudo é mentira da imprensa, né? Não houve desentendimento, respeitam a Luciana, tá tudo certo. Gente, me desculpe, um programa de encomenda para tentar neutralizar a onda, não é, que foi levantada em relação ao público sobre as atitudes deles, sobre tudo que vazou e que se sabe que é verdade do que aconteceu em relação a eles, a Luciana e ao Geraldo Luiz. Nada do que foi colocado aqui nesse programa ou que tenha saído em outro local na imprensa é mentira, não é. Acreditem, tudo aquilo que foi dito aconteceu.